O técnico do Fluminense será Thiago Silva. Depois da vinheta eu explico. Tudo certo contigo? Espero que sim, apesar da eliminação do tricolor na Copa Sul-Americana. Tá doendo ainda, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, uma vergonha danada, ser eliminado por um time com orçamento 9, 10 vezes menor. Duro de assimilar ainda, uma conquista que estava ao nosso alcance, independentemente do futebol jogado. O Fluminense joga mal, a gente sabe, né? Mas dava para chegar longe, dava para pelo menos ir à final e quem sabe enfrentar o Atlético Mineiro, e aí é 50-50. Mas ter sido eliminado nas quartas de finais, olha, tá complicado até agora. Foi difícil para dormir depois daquele jogo. Mas vamos lá, vamos olhar para frente, porque domingo teremos Fluminense e Botafogo, 4 horas da tarde, clássico no Maracanã. O Fluminense vai ter um novo treinador, seja contratado ou interino. Até segunda ordem, Marcão comanda o Fluminense. Mas será que é ele mesmo? Esse é o tema do vídeo. Mas antes, eu peço aquela ajuda, aquele auxílio que não vai custar nada para você. O like, pô. Like aqui no vídeo, você faz um movimento, já me ajuda. Quer fazer outro também para me ajudar e não vai te custar nada? Se inscrever aqui no canal e hypar o vídeo. É um recurso novo aqui no YouTube que vocês ajudam pra caramba, fortalece o canal direta e indiretamente. Vamos para o tema do vídeo. Eu quero falar sobre comando técnico do Fluminense. Muitos nomes sendo especulados, negociação até então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não há, mas nas próximas horas muita coisa pode evoluir. O que temos a princípio é que Marcão, quem poderia imaginar, assume interinamente o Fluminense e comanda o time no jogo contra o Botafogo. Mas, porém, contudo, todavia, eu não acho que vai ser muito bem isso que vai acontecer. Onde eu estou querendo chegar? Todo mundo sabe da amizade longeva de Thiago Silva e Marcão, que começou lá em 2006, quando o Thiago foi contratado pelo Fluminense, ainda muito jovem, indicação do Ivo Wortmann, treinador. O Marcão fazia, em 2006, o seu último ano como jogador do Fluminense, e ali desenvolveram uma longa amizade que dura quase 20 anos. Thiago Silva, antes de voltar para o Fluminense, cansou de elogiar o Marcão quando ele assumia o time nesses momentos aí de troca de treinador, técnico que pede para sair, que é demitido, e aí vai o Marcão assumir, enfim. E o Thiago, nas redes sociais, cansou de elogiar o amigo, dizendo que é um profissional dedicado, qualificado, enfim, está fazendo o papel de parceiro dessa amizade aí de quase 2 décadas. Voltaram a trabalhar juntos, agora em posições diferentes, o Thiago ainda como jogador e o Marcão como auxiliar permanente da comissão técnica do Fluminense. E o que eu acho que vai acontecer, gente? Na prática, Thiago Silva será o treinador do Fluminense, pelo menos nesse jogo contra o Botafogo. E o Marcão sendo ali um auxiliar. O Thiago já é o treinador do Fluminense dentro de campo. A forma como ele orienta os jogadores. É um técnico nato. Algo que possivelmente vai acontecer quando encerrar a carreira no ano que vem. Inclusive, sob o comando do Renato Gaúcho, as câmeras já chegaram a flagrar o Thiago fazendo uma orientação, uma mudança para o Renato em relação ao jogo, que agora não vou me lembrar bem, um posicionamento do Everaldo. Nesse jogo, o Everaldo entraria como centroavante, e aí, por intervenção do Thiago Silva, ele pediu, cara, bota o Everaldo ali pelo lado, porque o John Arias está morto. E o Renato, tá bom, vamos fazer isso. Então, assim, o Thiago Silva tem tudo para ser um grande treinador e é o que vai ser na prática nesse domingo. Eu não acredito que o Marcão, tendo o Thiago ali, essa figura imponente do ponto de vista técnico, é uma liderança técnica e respeito entre os jogadores. O técnico, para a torcida, para a imprensa, vai ser o Marcão, mas o de fato, o Thiago Silva. E o que isso interfere, na minha opinião, caso o Fluminense quebre essa sequência absurda de 8 derrotas consecutivas para o Botafogo? Que vença
o time alvinegro? A gente sabe que a gestão ela é muito pautada em resultados. A maioria dos clubes brasileiros, os dirigentes agem assim. É ano eleitoral, o projeto do Mário, mais do que ser campeão, é eleger o seu sucessor, Matheus Montenegro, e dar prosseguimento ao processo de transformação do Fluminense nessa SAF aí que foi apresentada, uma SAF que de fato não está à altura do nosso clube. Então o Mário precisa de resultados, de tranquilidade. Se ele não consegue uma blindagem, como foi Renato Gaúcho, Abel Braga, Mano Menezes e outros treinadores com esse perfil, ele vai acabar se pautando em resultados. E dessa forma, caso o Fluminense derrote o Botafogo no domingo, eu não duvido que o Marcão / Thiago Silva continue. E eu vou dar minha opinião sobre isso. Os nomes que estão sendo falados são aqueles nomes que a gente já imaginava. Cuca, Abel Braga, Roger Machado, nomes que não animam, nomes que tiveram passagem pelo Fluminense, que fizeram história pelo clube, e se pegarmos a gestão Mário, com exceção de Mano Menezes, todos os treinadores contratados pela atual administração tiveram alguma história no clube. Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado, o próprio Marcão, Diniz de novo, Abel Braga. Então não me surpreenderia o Mário novamente apelar para a questão passional e trazer um cara que tem alguma relação com o clube. Mas vamos lembrar que Renato Gaúcho foi o plano B da gestão. A prioridade era o argentino Gabriel Milito, que ficou animado com a proposta, mas acabou recusando. Hoje está no México. Pode ser que o Mário tente novamente um técnico estrangeiro. O índice de rejeição com o estrangeiro seria muito menor do que com qualquer um desses que eu falei. Apesar do Abel Braga, por exemplo, que já encerrou a carreira em 2022, ser um cara muito bem quisto pela torcida, você passa uma mensagem antiquada, retrógrada. Roger Machado, a gente não ficou com saudades. Imagina tentar tirar o Odair Hellmann do Atlético Paranaense, um técnico que divide opiniões. Então, o ponto certeiro para blindar, amansar a torcida, blindar a gestão e amansar a torcida é um técnico estrangeiro. Mas e se ganha bem no Botafogo, que vai enfrentar o Fluminense cheio de desfalques? Será que Thiago Silva / Marcão não continuam até o final do ano? Eu não descartaria essa possibilidade. E vou além. Para trazer mais do mesmo, treinadores que podem ou não fazer um bom trabalho, mas que vão dividir a torcida e que não garantem nada, eu, dependendo do andar da carruagem, não veria com maus olhos a manutenção do Thiago Silva nesse comando técnico. Ele tem o respeito dos jogadores, conhece muito de futebol, é o técnico dentro de campo, por que não? Fica aqui a possibilidade. Claro que eu, Leandro, preferiria um treinador. O meu nome, já expus em algumas lives e vídeos, seria o do Juan Pablo Vojvoda, mas perdemos a oportunidade, já que ele está empregado, dirige o Santos. Marcelo Gadiardo, do River, acho um bom nome. Pedro Caixinha, do Bragantino, né? Foi treinador do Bragantino, do Santos, fez um trabalho muito bom no Bragantino, no Santos não repetiu, acho o nome interessante. Pensar em nomes diferentes e que vão, enfim, dar um padrão de jogo a esse Fluminense que não vimos desde o início até o final dessa pequena era Renato Gaúcho. Fluminense com padrão de jogo, com uma escalação coerente, dando oportunidades para a base, afastando quem precisa. Uma revolução não muito grande, mas suficiente para a gente voltar a brigar pelo G6 no Campeonato Brasileiro e buscar a vaga para a Libertadores através do Brasileiro e, quem sabe, faltam 4 jogos para o Fluminense tentar esse bicampeonato da Copa do Brasil. O que você acha? Também entende que o Thiago Silva vai ser o treinador de verdade do Fluminense, pelo menos nesse jogo contra o Botafogo? O que acharia da possibilidade de, caso o Fluminense apresente desempenho, resultado contra o Alvinegro, Thiago Silva / Marcão continuar ou não? Temos que partir para contratar um treinador, mas qual treinador? Quem está disponível? Qual treinador que seria quase que uma unanimidade? Existe? Bota aí nos comentários, vamos debater. Antes de sair, likezinho no vídeo e a inscrição no canal também. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Saudações tricolores.